Hello everyone, how are you? Vamos começar as nossas atividades desse terceiro bimestre, não é? Espero que vocês tenham uma semana aí boa de descanso, mas agora acabou, né? Vambora. Vamos lá, nós vamos começar os exercícios já com base naquilo que nós temos no bloco 6, tá? Quem tá assistindo a aula aí, avisa os amigos da importância de assistir, porque tem muita gente com nota vermelha no segundo bimestre, ou porque entregaram o bloco em branco, ou porque não entregaram o bloco, ou porque escreveram qualquer coisa no bloco simplesmente para fazer de conta que fez e entregaram, tá? Eu sou uma professora chata nesse sentido, gente. Eu considero que quem escreveu qualquer coisa ou que entregou em branco não fez nenhum esforço para tentar aprender, e aí eu dou nota vermelha mesmo, tá? Então aviso o pessoal aí. Então vamos lá, nós vamos começar na Lesson 4. A primeira atividade que nós temos é uma atividade de reading, né? Se vocês forem olharem aqui no bloco, a nossa primeira atividade é da página 73 e página 74. As duas questões são em relação a esse textinho aqui. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo pra gente saber responder as questões, ok? Então vamos junto. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo ver direitinho. Nós vamos ver, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar as perguntas, tá? Esse exercício primeiro aqui a gente não vai fazer, ele é um exercício de discussão dentro da sala de aula, tá? Então a gente não vai fazer ele agora. Então vamos lá, que a gente vai começar com esse exercício aqui número 2. O que esse exercício fala pra gente? Ele fala pra gente, leia o texto, verifique as ideias da atividade 1 e responda as questões. Essa verifica as ideias aqui a gente pode ignorar, né? Então a gente precisa ler o texto e responder as perguntas que aparecem aqui, o A, B, C e o D, ok? Então, primeiramente, vamos ler as perguntas, porque muitas vezes a gente não precisa ler o texto todo para responder, tá? Vamos lá para a primeira. What's the name of the park? Qual é o nome do parque? Does the park have discounts for families? O parque tem desconto para famílias? Can people take their own food to the park? As pessoas podem levar sua própria comida ao parque? Should people wear sandals and flip-flops in the park? As pessoas deveriam usar chinelos e sandálias no parque? Então vamos lá. A primeira pergunta a gente não precisa ler o texto para responder, tá? Por quê? Porque existe uma técnica chamada scanning. Então a gente basicamente vai correr o olho no texto, procurando uma expressão que pode ser o nome do parque, tá? Então vamos lá. Olha lá. Aqui tem uma foto ilustrativa, né, do lugar. Então a gente já tem aqui, ó, correndo o olho no texto. Qual será que é a possibilidade? Qual é o nome o que pode ser o nome do parque? Lembrando que o nome de alguma coisa, pessoal, é sempre escrito com letra maiúscula, tá? Então a gente já acha a nossa resposta logo na primeira linha aqui. How do I get to Rainbow's End? Tá vendo? Rainbow's End está escrito com letra maiúscula. Então, muito provavelmente, esse é o nome do nosso parque. Então, para eu responder essa pergunta aqui, basta eu copiar Rainbow's End. Acabou, ok? Segunda pergunta. Does the park have discounts for families? Novamente, nós podemos usar a estratégia do scanning. Como a gente pode escanear? Como é que eu sei, teacher, se vai me dar desconto para a família ou não? A gente vai procurar as palavras discount e family associadas, ou seja, numa mesma frase, ok? Então, vamos continuar, ó. Logo de cara aqui, essa primeira parágrafo eu já sei que é sobre direções, porque está escrito direções aqui. A segunda pode ser a minha resposta, porque ele está me dando um family aqui, ó, né? Então, se a gente for correr o olho logo na primeira frase, a gente já tem isso aqui. We do have family pass discounts. É uma frase afirmativa, tem um yes aqui na frente para ajudar a gente, tá? Então, sim. Does the park have discounts for families? Yes. Yes, they do. Essa é a resposta. Yes, it does. Ou simplesmente yes. Parou aí. Ok? Já as próximas perguntas a gente precisa saber um pouquinho mais de inglês. Olha a primeira. Can people take their own food to the park? As pessoas podem levar a própria comida? Ai, teacher, não preciso saber inglês. Já tá falando aqui pra mim, ó. Bring my own food to the park. Né? My own food. Olha o scanning funcionando aqui novamente, né? Então, a resposta que eu preciso está nesse parágrafo. Tá falando alguma coisa pra mim assim, você pode levar comida? Né?
Ó, não tá falando que você pode trazer comida para dentro do parque. Pelo contrário, tá falando assim pra gente, ó. No outside food may be brought into the park, né? Então, essa frase tá falando assim pra gente que nenhuma comida de fora pode ser trazida para dentro do parque. Então, a nossa resposta: Can people take their food to the park? No, they cannot. Ok? E a próxima pergunta: Should people wear sandals and flip-flops? Será que a teacher vai estar errada de novo? Será que eu preciso saber muito inglês para responder isso? Né? Talvez não. Vamos começar procurando as palavras sandals and flip-flops. Tá? Então, ó, se tudo que eu vi até agora tá aqui, a minha resposta para o resto deve estar aqui. Então, olha lá. Vê se a gente tem sandals and flip-flops. A gente não tem as palavras sandals and flip-flop. Ok? Então, se a gente não tem as palavras sandals and flip-flops, a resposta aqui, muito provavelmente, é negativa, né? Should people wear? As pessoas deveriam usar sandálias e chinelos? No, they shouldn't. Beleza? Porque o que a gente tem, na verdade, aqui é ele falando que a gente precisa usar sapato que seja fechado e que não escorregue, tá? Então, não é o caso. A resposta da letra D é no, they shouldn't. Combinado até aqui? Então, vamos lá. O próximo exercício, que é esse daqui que a gente tem, página 74, é esse aqui, tá? Então, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir que informação não fala pra gente no texto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é clothing. Clothing tem a ver com roupas, tem a ver com aquilo que a gente usa, né? Tem algum lugar falando aqui pra gente de clothes? Tem, olha aqui, né? Então, essa daqui tá correta, eu não vou marcar. Por que eu não vou marcar? Porque o exercício pede para eu marcar aquilo que não tem no texto. Próxima, entertainment, entretenimento, né? Tem alguma coisa aqui falando de entretenimento pra gente, de coisas pra gente se divertir? Tá falando pra mim que eu posso praticar esporte? Tá falando que eu posso assistir uma peça de teatro? Tem alguma coisa relacionada a isso, pessoal? Deixa eu só apagar essas aqui para não confundir muito. Não é? Tem alguma coisa relacionada a entretenimento? Não. Então não tem nada que a gente possa falar aqui que é TV, cinema, atividade física, música. Não tem nada falando disso no texto, tá? Então, sim, a letra B, que é entretenimento, não é mencionado no texto. Próxima. Opa, é aqui mesmo. Nutrição. Tem alguma coisa relacionada à alimentação? Né? Aquilo que a gente pode comer ou não? Tem, não é? Como a gente viu, ele fala pra gente que a gente não pode levar comida para dentro do parque, porque o próprio parque já traz uma seleção de lugares pra gente comer, ou como indivíduos ou como família. Contudo, não fala pra gente o que a gente pode comer, ou o que tem lá para servir, né? Então, nutrição não tem muito a ver com a probabilidade, a possibilidade de a gente encontrar algum lugar para comer. Tem a ver com aquilo que a gente come, não é? Mas, teacher, mas ainda assim é comida. Mencionou no texto, tá? Então, vamos deixar fazer de conta que está mencionado no texto e nós não vamos marcar a nutrição, porque aparece um texto aqui sobre alimentação. Próximo. Payment. Payment é pagamento. Em algum lugar fala que a gente tem que pagar para ir nesse parque? Em algum lugar fala quanto a gente tem que pagar para ir nesse parque? Sim, pessoal, a gente tem. Como é que eu sei que eu tenho que pagar para ir nesse parque? Ué, porque se eu tenho descontos para a família, eu tenho que pagar para ir nesse parque, não é? E aí? Confere? Então, a gente sim tá falando que a gente tem que pagar, mas não fala quanto. Ih, teacher, mas aí eu marco ou eu não marco? Não marca, tá? Ou melhor, vamos marcar sim, porque não fala quanto custa, né? Não fala quanto custa. Então, qualquer uma das alternativas aqui, eu vou aceitar o que vocês decidirem que vocês usarem, ok? Então, para a próxima, o que a gente tem aqui? Transportation, transporte. O texto fala alguma coisa pra gente sobre transporte?
Sim, fala. Aqui nesse pedacinho que fala pra gente de direções, né? Então, quando fala de direções, fala que a gente pode pegar um trem e fala que a gente pode ir de ônibus. Então, sim, fala de transporte, ok? Então, eu vou considerar essa questão aqui, a D, tá? A única coisa que não realmente aparece no texto é o entertainment. E por que o B é a única alternativa que não aparece no texto? Como é que eu sei que o payment não vai entrar lá? Afinal de contas, a gente não tá falando quanto custou, né? Porque a pergunta tá no singular, pessoal. A pergunta é qual informação não está. Não é quais informações, não é? Não estão. É que informação não está. Então, a gente só tem uma alternativa aí que não aparece no texto, que é entretenimento. Ok? Então, vamos lá. As próximos exercícios que a gente tem, que também aparece aqui, tá? A gente tem que completar o quadro com as palavras abaixo. O quadro é esse aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Complete as frases com as características do texto sobre perguntas frequentemente feitas, né? Então, a gente tem que completar esse textinho com as palavras answers, hyperlinks, informal, e websites, ok? Então, vamos olhar o texto. Aqui a gente não vai ler o texto, a gente não precisa ler o texto para responder. A gente só precisa dar uma olhada no layout do texto, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem. Esse tipo de texto are organized into questions and, eles são organizados entre perguntas e... qual dessas palavrinhas aqui significa respostas? Não é? Entre questions and answers. Muito bom. Depois, os textos são o quê? Eles são hiperlinks, eles são informais ou eles são websites? E agora? Deixa, teacher. Qualquer uma das três pode ser, né? Então, vamos pular ela, vamos para a próxima por enquanto. Esse tipo de texto é, né? Are usually found on. São geralmente encontrados onde? São encontrados em links, são encontrados em informais ou são encontrados em websites? São encontrados em websites, né, pessoal? Então, aqui a gente já sabe que na B não pode ser website. E esse texto pode ter o quê? Ele pode ter alguma coisa, né? Can have, blá, 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 for further information. Pode trazer alguma coisa pra gente, para que possamos buscar informações extras. O que ele traz que a gente pode usar para buscar informação extras? Links ou informais? Então tá aí a nossa resposta também. Então, se eles são organizados entre perguntas e respostas, eles são informais, né? São geralmente encontrados em websites e podem ter links para a gente clicar e procurar mais informações. Ok, pessoal? Então, essa primeira atividade a gente vai terminar por aqui. Lembre de transferir as respostas, né, para a folha de atividades que vocês vão entregar para a gente lá pro bloco. Então, não tem muito segredo não, tá? Então, aqui no primeiro exercício, o que a gente vai usar? Respondi a primeira pergunta. Qual é o nome do parque? Rainbow's End. Então, escrevam aqui Rainbow's End, não é? Qual tem desconto para família? Sim. Nossa senhora, tô apertando um monte de coisa, tá em tudo que é errado aqui, né? Depois, pessoas podem levar comida no parque? No, they cannot. As pessoas devem usar sandálias? No, they should not, não é? Mesma coisa aqui embaixo. Qual informação? Olha só, singular. Então, a gente só vai clicar, fazer um xizinho em uma alternativa, que, como a gente já viu, é a alternativa do entretenimento, ok? Que é a letra B. E depois aqui embaixo a gente só vai colocar as respostas desse textinho. Gente, eu tô pintando tudo de amarelo porque eu não desliguei o highlighter aqui, né? Então a gente só vai passar para cá as palavrinhas das caixinhas que a gente usou para responder. Answers, informal, websites e hyperlinks, ok? Próxima aula a gente vai ver o Language Focus. Vejo vocês em breve. Bye, bye!